Bom dia! Saudações tricolores, mais um Central Fluminense no ar. Falei que a gente poderia voltar hoje e voltamos. Doutor Felipe Capuano deu uma boa sugestão e está aqui a gente de novo para debater agora sobre o nosso camisa 10, Paulo Henrique Ganso. Bom dia de novo, doutor, tudo bom? Pô, eu já tô cansado de olhar pra tua cara, Daniel. Bom dia. Pô, toda hora, a gente tá aqui o tempo todo. Mas é isso, vamos falar do Ganso aí, né, cara? Que é um jogador que divide a torcida, né? Divide corações. Ou você ama ou você odeia. Tem isso. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo. E isso muito por vocês nos acompanharem aqui e compartilharem nossos conteúdos pelos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, enfim. Novidade aqui no canal, seja membro. Você tem benefícios exclusivos que só sendo assinante da Central Fluminense por R$ 2,99, doutor Capuano. Isso é mais barato que o Guaravita em alguns lugares. Então, dá uma moral aí Mais para esse barato que o álbum da benefício. Eurocopa. É isso aí. Ajude a gente a crescer ainda mais, contribuir aí com os vídeos para a gente continuar fazendo esse conteúdo 100% de Fluminense. Agora já pode soltar a vinheta, diretor. Será que vai ter treta aí para falar sobre Paulo Henrique Ganso? Vamos ver, depois da vinheta. Então, meu amigo, Paulo Henrique Ganso, estamos na terceira temporada dele pelo Fluminense. Ele ainda está no banco de reservas. Como você enxerga a atual situação de Paulo Henrique Ganso no Fluminense? Daniel, eu acho que assim, a situação do Ganso ela é muito complicada, ainda mais pra mim, que eu gosto muito dele. Acho ele muito bom jogador. No meu Fluminense, assim, tipo, tô mandando, o Ganso seria titular. Mas a gente tem que entender que não sou eu que estou mandando. Nem muitos aí dos que gostam do Ganso. A gente tem que entender o que está acontecendo no Fluminense, qual é o modelo de jogo que o Fluminense joga e se o Ganso pode entrar nisso ou não. Tem a galera que fala, o Ganso é sabotado porque foi a contratação do Abad, então o Mário não gosta. Pô, isso aí para mim é especulação, entendeu? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente pode discutir a teoria da conspiração, até deu um chute no negócio aqui. A gente pode discutir teoria da conspiração à vontade, assim, por horas, mas a gente não tem nenhuma certeza dessas coisas. Então não vou entrar nesses méritos, não, tá? Eu vou partir do princípio de que o Ganso não está sendo sabotado dentro do Fluminense. Então, assim, a gente tem que entender, cara, qual é o esquema de jogo, cara. Pega o histórico do Ganso, vamos lá. Ele, com o Diniz, foi titular absoluto. Ele era... De O time era em volante. torno dele, sim. Volante, mas ele alternava na volância com o Daniel, né? Então ele era volante, mas ele também era meia. Não era tipo um segundo... Ele não era um Iago. Mas beleza. Com o Diniz, ele foi titular. Sai o Diniz, entra o Oswaldo. O Ganso automaticamente vai para o banco. O Oswaldo não contava, não gostava do Ganso. O Ganso automaticamente vai para o banco e o Nenê vira titular. O Oswaldo demitido, o Marcão volta e o Ganso volta para o time titular. E aí ele fica no time titular até o Fluminense se salvar do rebaixamento e ele se machuca. E aí os dois últimos jogos, ou o último jogo, o Nenê joga. Quando virou para 2020, cara, o Ganso ainda estava machucado, então ele demorou a voltar. E aí ele perdeu a posição para o Nenê. Não sei dizer mais, cara, se ele perdeu a posição só porque ele estava machucado. Porque pelo estilo de jogo que o Odair implementou no Fluminense, que era um jogo muito físico, né? O Fluminense, eu não sei se dá para chamar de futebol reativo que ele tinha com o Odair, mas era um futebol muito físico, muito intenso, né? Eram ataques velozes e bola parada. Não era um esquema de trocar passes igual o Diniz, o que favorece o Ganso, que é um jogador com um bom passe, né? Então era um jogo muito físico, muito intenso, né? O pessoal falava muito da competitividade, da intensidade, etc. e tal, que era o que tinha com o Odair. Quando o Odair sai e entra o Marcão meio que mantendo esse estilo do Odair. Ele aprimora, mas ele mantém. O Fluminense joga um pouco mais de futebol, mas o Fluminense mantém essa pegada muito física, da competitividade, etc. e tal. Quando o Marcão sai e entra o Roger, você mantém mais ou menos esse estilo. O time do Roger é mais no contra-ataque. Eu acho que piora ainda mais para o Ganso. É um time que joga no contra-ataque. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, com esse cenário? Você vê que o Ganso cai, a utilização do Ganso despenca quando entram esses dois treinadores e o Marcão acompanha o trabalho, que jogam nesse estilo de futebol físico, né, mais físico.
Se você me perguntar quem que eu acho melhor, eu acho o Ganso mais jogador que o Nenê. Só que isso quer dizer que eu acho que, por exemplo, se não tivesse o Nenê na temporada passada e tivesse o Ganso, o Fluminense teria tido desempenhos melhores? Não, talvez até pior. Porque o estilo do jogo do Ganso eu não acho que encaixa com esse estilo que Roger, Odair e Marcão 2.0 implementaram. Eu acho que o Ganso ia ficar meio perdido por ali, ia ficar meio que... Não ia render, não ia render. É a maneira que eu enxergo. Então, assim, dito isso tudo, né? Já tô até me alongando um pouquinho. Eu acho que, assim, já que o Fluminense escolheu esse modelo, não sei se seria o modelo que eu escolheria, mas o Fluminense escolheu esse modelo, tá brigando aí, classificou para Libertadores, tá brigando aí em cima, enfim, o modelo tem dado certo. Dado certo, relativamente. O Ganso tem que seguir o caminho dele, porque ele tá ganhando um salário altíssimo e hoje ele é terceiro reserva do Fluminense. E ele entra só, contra o Bragantino, ele entrou aos 35 do segundo tempo. Aí também, realmente, se for botar o Ganso para entrar aos 35 do segundo tempo, esquece, porque não vai dar em nada. Porque o Ganso, não é aquele jogador intenso que vai dar aquela correria, que vai, botar fogo no jogo. Nunca foi isso. Então, assim, se é para ele entrar no segundo tempo nessas circunstâncias, cara, manda ele lá pro Santos, né, que parece que tá querendo ele, bota ele para algum lugar que ele possa jogar e, principalmente, o Fluminense pare de pagar o salário dele. Porque da maneira que ele tá sendo utilizado hoje, e isso aí tem a ver com o esquema tático que o Fluminense usa, eu enxergo dessa maneira, ele tá sendo um peso pro Fluminense. É só um salário que o Fluminense paga todo mês e ele vai lá e comemora com o time no bastidor, pô. Ah, o Ganso tem carisma, o Ganso é gente boa, o Ganso não reclama. Pô, meu amigo, mas isso aí é muito pouco, né? Para um cara que ganha quase 500 mil reais. Então, assim, eu falo isso com muita dor no coração, porque, como eu disse, eu adoro o Ganso, né? Sou Gansete, pô. Falo isso com dor no coração, mas assim, a gente tem que pensar no que é o melhor pro Fluminense. Não quer dizer que eu morra de amor pelo Nenê. A gente fez um vídeo mais cedo aí falando do Nenê, eu falei isso também, não morro de amor pelo Nenê. Mas é um jogador que eu acho que encaixa um pouquinho mais nesse esquema do Fluminense. No meu cenário ideal, né, é a terceira via tricolor que está surgindo, eu prefiro que não tenha nem Nenê nem Ganso. Prefiro dois jogadores mais intensos e mais jovens para encaixar nesse meio campo aí. Mas hoje, com o que a gente trabalha, a gente tem Nenê, Casares e Ganso. Eu acho que o Ganso é quem sobrou mais, que não vai ser muito pouco utilizado. Você vê que até o Casares na Copa América não mudou, ele não teve tantos minutos contra o Bragantino. Vamos ver se vai jogar contra o Cuiabá, mas eu acho difícil. Então, assim, ele tá ali sobrando no elenco do Fluminense. Então a gente precisa se livrar dele, infelizmente. Cara, eu concordo contigo. Acho que eu não vejo o Ganso rendendo o mínimo que ele rendeu lá em 2019, onde ele foi bastante útil naquele time do Diniz, que tinha posse de bola a maior parte do tempo, centralizava as jogadas com o Ganso, porque hoje a gente tem o Fred no time, né? Então o time tem que jogar para o Fred. Eu não sei se o Ganso encaixaria bem jogando para o Fred, o time centralizado para o Fred. E também tem esse detalhe, né, Felipe Capone? A gente quase não fica com a bola. Então, o Ganso não é nenhum primor marcando, não é um primor fisicamente, não é um primor taticamente falando, de ocupar espaços em velocidade, de marcação. Eu acompanho você nesse sentido, cara. Eu acho que ele não deu certo em 2020, não vem dando em 2021, até jogou algumas boas partidas contra as equipes de estadual. Mas, cara, assim, num contexto geral, você vê aí em partidas de alto nível, o Ganso decidiu poucos jogos, jogou bem poucas partidas contra equipes que a gente pode dizer grandes. O pessoal também fala a mesma coisa do Nenê, mas eu estou falando do Ganso especificamente. Cara, 2019 eu acho que ele foi regularmente bem. Para falar que foi bom, espetacular, eu acho que exageram muito quando falo do 2019 do Ganso, até porque o Fluminense não foi bem. Então isso também diminui um pouco os feitos que o Ganso teve. Teve a questão de dar muito passe para o Ione Gonzalez perder gol, teve alguns lances, sim, que Ione Gonzalez, Everaldo, Luciano perderam muitos gols, aquele ataque de 2019 realmente perdia muitos gols, mas a gente já está em 2021, né, Capone? Teve 2020 praticamente inteiro, já teve aí metade de 2021 e a gente ainda não viu o Ganso jogando. E sei lá, parece que, sinceramente, às vezes parece que é uma fantasia de quem gosta do Ganso achar que ele vai ter sequência, ele vai render, mas os sinais que a gente vê não é disso, é mais fácil estar mais perto dele sair do que ele dar uma retomada aí dentro do Fluminense e tornar o jogador que eu esperava, Capuano. Eu fiquei muito feliz com a contratação do Ganso. Eu sou torcedor, mas a gente analisando agora, um absurdo o contrato do Ganso que fizeram. A gente parando para analisar agora,
fazendo um papel de dirigente. Pô, você dá 5 anos de contrato para um cara que, entre nós, vem de decadência da Europa. Não jogou praticamente no Sevilha, era banco lá no Amiens da França, um time pequeno da França, veio para o Fluminense com pompa, com status, e você dá 5 anos de contrato para um cara com salário progressivo. É um erro. É um erro. Na época eu fiquei feliz, mas é igual você fala, eu quero ser feliz. Quem tem que fazer as coisas certas lá dentro do clube tem que resolver essas questões. Agora, realmente, o Ganso se tornou um peso, porque ele não entra em campo, mal entra em campo, entrou faltando 10 minutos na partida contra o Bragantino, não vem sendo tão utilizado e tem um salário muito alto que quase ninguém quer pagar. Então, sobrou para o Fluminense resolver esse pepino aí, cara. E sobre boicote, não acredito nesse negócio que o Ganso está sendo boicotado no Fluminense, está sendo sabotado. Não acredito porque, como você citou, passou o Odair, passou Marcão após o Odair e agora o Roger. E não escalaram o Ganso de titular. Então, eu acredito muito que é mais pela característica de jogo que a equipe começou a dar certo, esse jogo mais reativo, um jogo mais de marcação, mais intenso fisicamente ali no meio de campo, no ataque. Eu acho que ele não está rendendo por causa disso. Eu acho que ele indo para o Santos seria uma boa para ele, seria uma boa para o clube, financeiramente falando, porque o Diniz, lá ele vai ser o centro das atenções. O Santos está em crise, os bons jogadores do Santos, o Santos já perdeu, Soteldo, Diego Pituca, quem jogou a final da Libertadores e era destaque, saiu do Santos. Então, o Ganso chegaria lá para ser o cara como ele chegou aqui em 2019. Então, seria muito bom para ele, principalmente para o Fluminense, questão financeira. Não está utilizando o jogador, cara. Eu posso dizer que a passagem do Ganso pelo Fluminense, ao meu ver, foi muito ruim. Não, concordo. A passagem deixou muito a desejar. Eu só queria discordar de você em duas coisas. Você falou no Ganso e Fred, você não sabe se ia encaixar. Eu acho que encaixaria perfeitamente. O Ganso cria a oportunidade de gol. Você tem o Fred que faz gol. Se você botar 2 pontas rápidos ali, você compensa. Eu acho que encaixa até mais do que Fred e Nenê, por exemplo, porque o Nenê também finaliza muito, né? Ele não tem criado tanto, ele é mais finalizador do que criador. Então, acho que assim, o Ganso com o Fred encaixaria, mas não no esquema atual. Teria que ser um esquema que o Fluminense privilegiasse mais ficar com a bola. Você ter o Ganso no teu time para você não querer jogar com a bola, é tipo, sei lá, você ter um Fusca para correr, apostar corrida, pô. O Fusca tem suas utilidades, tá ligado? Mas não é para você apostar uma corrida, pô. Talvez o exemplo do carro aí não tenha sido ideal, mas vocês entenderam o que eu tô falando, pô. Não faz sentido nenhum um bagulho desse, pô. É inútil. E a outra coisa que eu queria discordar de você é que, assim, eu acho que a gente pode, sim, dizer que o contrato de 5 anos foi um erro, mas não pelo contrato em si, não pelo Ganso em si. Eu acho que é pelo aproveitamento do Ganso. Cara, se você tem um jogador que você contratou para ser o craque do teu time, com um contrato de 5 anos, um salário alto, e o Ganso, tecnicamente, ele tem técnica para ser tipo, o patrão do time. Eu não vejo um problema nisso. Ele teria capacidade disso. Então você vai ter que montar um elenco, você vai ter que trazer um treinador e montar um elenco que privilegie isso desse cara, né? Tipo assim, ele vai ser na NBA tem um termo, né? Ele é o principal, ele é o jogador do time, e o time é meio que montado em volta dele, com um estilo de jogo, por exemplo, você tem o franchise player, né? Então é tipo isso. O Ganso teria que ser esse cara. Quando você dá um contrato de 5 anos com esses valores. Era para tipo assim, ó, beleza, trouxe o Ganso. Como é que o Ganso joga? É um jogador que, retém muita posse de bola, distribui o jogo, troca de passe, né? Ele rende melhor num time que controla mais a posse de bola. Beleza. Então você vai lá, vai montar um elenco, você vai trazer um técnico que valorize isso, né? Para você ter esse diálogo bom entre os dois, como era o caso do Diniz, né? Embora não tenha dado certo, mas era um técnico que valorizou o Ganso. Você vai montar um elenco com o quê? Pontas rápidos, né? Para ele poder ter, para quem lançar a bola, um centroavante finalizador, para ele dar passe e o cara fazer gol. E é isso, você vai montar uma defesa sólida em que ele não precisa ficar correndo para marcar também. Ele vai jogar solto ali, porque se você achar que o Ganso vai virar, aquele jogador que o box to box, né? O cara que vai lá criar e depois volta para marcar pesadamente, meu amigo, aí você também está destruindo o jogador. Então, assim, era uma aposta que o Fluminense optou por fazer na época, eu fui a favor. E eu não achei ruim o contrato de 5 anos. O problema é que assim, o Abad fez aquilo ali, sendo que ele ia sair dali a 2, 3 meses, né? Ele já tinha pedido antecipação das eleições, inclusive. Aí é foda, né? Você fazer um contrato de 5 anos, sendo que você está saindo, né? Era mais fácil deixar fazer um contrato mais curto, com uma opção de renovação, e para o próximo presidente decidir. Porque chega um presidente com uma visão completamente diferente, estilo de jogo, ideia, o cara fica aí encostado, e como você disse, com um salário alto, fica difícil de desovar.
Porque também tem outra coisa, cara. Essa oportunidade que a gente tem agora de se desfazer do Ganso, ela é a oportunidade perfeita no momento errado. Você imagina, Daniel, sendo bem sincero, o Ganso ganha 500 mil. Quem que pode pagar o salário do Ganso? No Brasil, ninguém. Ninguém. Talvez o Santos agora não deve nem pagar o salário completo, mas o Santos é uma circunstância, assim, que surgiu do nada, porque o Diniz foi para lá e o Santos está todo se desfazendo. Então, o Ganso é trazer um cara que já foi craque lá e tentar trazer esse orgulho de volta. Mas fora isso, qual time grande brasileiro contrataria o Ganso? Ninguém. Talvez o Atlético Paranaense, que gosta dos jogadores assim, mas não é time grande. Fortaleza parece que andou querendo uma época. Eu não sei se o Ganso sairia de um time grande do Rio de Janeiro para ir morar com todo respeito à Fortaleza, Curitiba não, mas com todo respeito à Fortaleza. Brincadeira, tá, galera de Curitiba? Fica puto comigo, não. Mas com todo respeito a essas cidades assim, eu acho que ele não sairia do Rio de Janeiro, que é a principal cidade do Brasil, para ir jogar num time que não é um time grande, com todo respeito. Então, assim, aí, beleza, fora do país. Quem pagaria? China. Tu acha que o Ganso, a essa altura do campeonato, vai sair daqui, onde a família dele tá bem adaptada para ir ganhar dinheiro na China? Eu não acho. Arábia, mesma coisa. Japão, mesma coisa. Ele não vai sair do país para ir para esses mercados alternativos. Então, só vejo, Europa, ele não tem mais mercado, só vejo uma solução. Era isso ou os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos eu acho que nunca demonstrou muito interesse nele, mas assim, eu acho que para os Estados Unidos ele iria. Eu até brincava, né, que eu falava que o Inter Miami tinha que levar o Nenê. Poderia levar o Ganso também, vai lá o Ganso morar em Miami e tal, acho que ia combinar com ele. Acho que nesse caso ele sairia do Fluminense, que seria a MLS, eu acho que ela tem dinheiro para pagar o salário do Ganso e poderia tentar levar ele. Mas não houve proposta. Então, assim, a gente vai ficar esperando e pagando o salário, o Fluminense não está cagando dinheiro. Se o Fluminense fosse um clube, bilionário, eu defenderia ter o Ganso no elenco só por ter. Porque você vê que, assim, a América do Sul, a gente foi jogar aí a Libertadores, ele não estava nem andando em campo, mas os jornais lá falavam, não, o Ganso, o pessoal respeita. Então, assim, dá um medinho. Eu teria ele no elenco se o Fluminense fosse milionário. Mas não é, então, infelizmente, ele vai ter que seguir o caminhozinho dele. Também acho que o Fluminense tem que dar o jeito de... E assim, Capuano, tem que tentar uma forma de liberar, não tendo muitos prejuízos, acho que a gente vai acabar tendo prejuízo nessa liberação aí, não sei como que vai ser, e tem que contratar jogador jovem, cara, porque assim, não adianta nada você se desfazer de um jogador e trazer um que também não vai fazer diferença. O problema do Fluminense tem sido isso, a gente perde bons jogadores para determinadas posições, a gente perdeu o Evanilson, a gente perdeu o Marcos Paulo, a gente perdeu o Dodi, a gente perdeu mais quem? Perdeu mais jogadores aí, a gente não, o Gilberto, a gente ano passado não trouxe gente à altura, esse ano que trouxeram, que o Fluminense tinha que investir mesmo para jogar Libertadores, para tentar aumentar o seu nível, mas cara, ainda fazemos contratações muito ruins, que não resolvem nada e isso no elenco. O que mais preocupa é isso. Não é simplesmente o Ganso sair, mas o que vão fazer com esse dinheiro. Quem vai ficar no lugar dele, né? Exatamente. Então, a gente tem que cobrar quem faz esse tipo de coisa, porque esse tipo de contrato a gente pode botar na conta do Abade, mas o diretor de futebol era o mesmo. O diretor de futebol não mudou, né? Não mudou. Então, tem que se explicar, né? Contratou jogador X, não quer se explicar. Não tem isso aqui, não. Ele é diretor do Fluminense, pô, não é bagunça, não. Não é diretor do time dele, do quintal dele, da rua dele. É o Fluminense, a gente quer explicações. E outras contratações que a gente já debateu aqui um monte de vezes, Capone, jogadores que vieram, que não resolveram nada, receberam altos salários também, que são. E ainda vão entrar na justiça contra o clube, né? Ainda tem jogadores isso. Altamente descartáveis que daqui a pouco vai estar entrando na justiça contra o clube aí. Então é isso, doutor Capone, sobre o Paulo Henrique. Então, acho que a gente debateu bem, a gente botou nossos pontos aí de vista. Você é mais favorável, eu sou mais favorável no sentido de você gostar do Ganso, mas você trouxe até, de certo ponto, a realidade, né? Porque tem que falar, a verdade tem que ser dita. A gente torce para o Fluminense, a gente está vendo que é um custo-benefício ruim para o Fluminense, essa situação de não utilização do Ganso, e alguém tem que fazer alguma coisa, né, Capuano? Que não é a gente, porque a gente é torcedor. A gente quer ser feliz, quer títulos. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui, tentando trazer esses pontos aí. O que você acha? O Ganso ainda serve para o Fluminense? Acha que ele deveria ter mais chances? Acha que não? O Fluminense tem que negociar? Deixe seu comentário, que é muito importante para a gente. Vou pedir mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Central Fluminense, vídeos diários, notícias, análise e bom humor, entretenimento, só aqui na Central Fluminense. Tá certo? Fechou, Capuano? Fechou. Valeu, meus amigos. Saudações tricolores.